Muito bom. Eu também fico feliz. E a nossa vida é assim. Nós precisamos aprender com as experiências, né? E elas vão nos fortificando na nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Se você veio aqui, é porque você é essa ovelha. Amém. Deus, Ele deixou 99 ovelhas para salvar a mim e a você. Amém. E nessa manhã, você é essa ovelha. Eu sou essa ovelha. Você é essa ovelha. Ele atravessou tudo para me salvar e para te salvar. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém? Amém. Vamos ler o que está em João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora Romanos, um pouco mais para frente, lá depois de Atos, né? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora Romanos 6, 23. Um pouco mais à frente, 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Atos, ainda tem mais uma, Atos, de volta um pouquinho aí, Atos 3,19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Vamos orar? Querido Jesus, nesta manhã estamos abrindo a Tua Palavra, que o Senhor possa estar presente na minha vida e na vida de cada um que estão aqui conosco nesta manhã. Amém. Também pedimos a presença do Espírito Santo, porque Ele é o Deus que nos ajuda a converter de nossos pecados. Amém. É quem nos prepara para receber a mensagem. É o Espírito Santo que nos capacita para compreender a Tua vontade. Amém. Nesse momento, pedimos a Tua direção e aquilo que for nos falar aqui, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso aprendizado, para a nossa fé. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós sabemos que nós fomos criados para viver uma vida eterna. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Este foi o plano de Deus original, o plano original. O homem, ele não foi criado para sofrer, para ficar doente, para viver no pecado. Deus fez o homem para viver uma vida repleta de alegria, de felicidade, de paz, de equilíbrio e de harmonia. Esse foi o plano inicial de Deus para o ser humano. Infelizmente, nós conhecemos a história. Nós que somos leitores da palavra de Deus, nós sabemos que Deus, Ele fez o homem para viver num paraíso. Mas, infelizmente, nós tivemos uma erva chamada pecado. E o pecado invadiu o paraíso que foi pré-estabelecido por Deus. O pecado, ele entrou
na minha vida e na sua vida. Entrou no universo, afetou a natureza. Tudo que nós olhamos hoje, destroçado, arrebentado, acabado pela metade, tudo isso, as doenças, foi causado pelo pecado. Mas esse não era o plano de Deus. O pecado, ele trouxe a morte, ele trouxe o sofrimento, ele trouxe a destruição. A destruição tanto das nossas vidas, dos nossos familiares, como a destruição da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual está doente. Nós perdemos muito. Nós não usamos o potencial que Deus colocou na minha vida e na sua vida para entender, compreender e saber das coisas espirituais que Deus tem preparado para mim e para você. A nossa vida espiritual, ela ficou pequena demais. Porque o nosso tempo, a nossa dedicação, tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra, querendo ou não nos leva para a vida espiritual. A maioria de todas as coisas que nós praticamos, que nós fazemos, geralmente leva para a nossa sobrevivência. E nós sabemos que a nossa sobrevivência aqui na terra não está fácil. Olha o preço do feijão, olha o preço do arroz, olha a nossa saúde. Como que eu vou passar por uma consulta médica? Aonde eu vou? Então essas preocupações do trabalho, do nosso dia a dia, elas vão tirando o tempo que nós deveríamos nos dedicar para a nossa vida espiritual. E o tema que nós escolhemos nessa manhã fala sobre conversão. É um tema antigo. É um tema que praticamente a gente não valoriza. Mas eu digo que é um dos temas mais importantes dentro da palavra de Deus. A conversão. E quando nós olhamos essa palavra conversão, nós vamos encontrá-la também, não só dentro da Bíblia, ou dentro da vida espiritual. Em algumas áreas do conhecimento humano, também usa a palavra conversão. A primeira área do conhecimento que eu trouxe é o marketing digital. Então a palavra conversão, ela é muito usada hoje dentro do marketing digital. Como assim? Conversão. Então, quem trabalha com marketing, ele vai tentar converter aquela divulgação, aquele comunicado, no alcance de mais pessoas e mais pessoas. Tanto para responder questionários, ou para comprar novos produtos. Então, conversão é muito usado dentro dessa área, chamada marketing digital. Conversão, ele também é muito usado na matemática. O matemático, ele fala assim, olha, eu vou converter centímetros em metros. Ah, tá na várzea, viu? Então, nós que dirigimos, geralmente nós falamos assim, olha, ali é proibido fazer o quê? Uma conversão. Ou fazemos uma conversão sentido à direita, ou sentido à esquerda. Agora, o que é conversão dentro da palavra de Deus? O que é conversão dentro desse contexto espiritual? Aí eu pensei numa coisa, e vocês também já acompanham por aí, ouvem, vocês assistem. Nós temos visto
muitas celebridades, como artistas, cantores, jogadores de futebol, dizendo o seguinte: olha, eu me converti, eu agora pertenço à igreja tal, eu agora me converti ao cristianismo. É muito comum a gente ouvir isso. Alguns políticos também, eles dizem: eu sou de tal religião, eu me converti ao cristianismo. Então a gente percebe que a conversão nesse meio de celebridades ou no meio político virou como se fosse uma moda. Muitos ou muitas pessoas que estão no meio político ou no meio artístico, eles dizem que se converteram. Nada contra, pelo contrário, é até bom. Eu acho que as pessoas devem se converter, devem buscar uma religião, devem estudar a palavra de Deus, devem passar pelo batismo, devem passar pela conversão. Então, nada contra, porque uma celebridade é igual a mim, igual a você. A única diferença é que ele tem muito mais visibilidade, ele está na televisão ou está nas redes sociais, que às vezes eu não estou, ou que às vezes você não está. Mas eles comem, eles bebem, têm as suas necessidades como todos nós temos. Então, uma pessoa famosa, ela pode sim se converter ao Evangelho. Eu não vejo nenhum problema aí, pelo contrário, eu vejo uma coisa excelente, muito boa. Mas aonde está o problema? O problema não está somente na vida dessas celebridades. Pode estar na minha vida e pode também estar na sua vida, que nós somos pessoas comuns, somos pessoas simples do dia a dia. O problema da conversão que eu vejo é que nós falamos que nós fomos convertidos, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Então aqui que está o perigo. O político diz que se converteu, mas na primeira oportunidade que ele tem, ele lesa, ele passa a mão. O artista, ele diz: eu me converti, mas continua fazendo shows como fazia antes. Eles continuam praticando o que praticava anteriormente. Continua fazendo coisas que realmente não demonstram que passou pelo processo da conversão. Mas não é só as celebridades. Isso acontece também comigo, com a minha vida espiritual. Porque eu digo assim: olha, eu sou cristão, eu sou adventista, ou eu sou batista, ou eu sou de tal igreja, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Não houve uma mudança de comportamento, não houve uma mudança de vida. E aí nós buscamos o que significa essa palavra, tanto no hebraico quanto no grego. No hebraico diz assim: conversão é quando nós estamos caminhando por um caminho, por uma estrada, e eu dou meia volta, eu mudo o sentido da minha caminhada. Eu estou indo para tal lugar, nesse caminho,
mas num determinado ponto daquela estrada, eu dou meia volta. Eu volto para trás. Então, isso é conversão para o hebreu, na língua hebraica. É um contexto bem prático, do nosso dia a dia. É mudar o meu caminho, é mudar. Eu estou indo para tal lugar, eu chego naquele ponto, eu retorno. Então, isso é conversão no original hebraico. Quando nós olhamos no grego, que justamente é a palavra metanoia, justamente essa palavra, diz o seguinte: a conversão é quando eu mudo o meu pensamento, a minha forma de pensar. É quando eu tenho as minhas opiniões e de repente eu mudo de opinião. É quando há uma mudança de pensamento. Então, resumindo, tanto no hebraico quanto no grego, o sentido é o mesmo. É mudar, é volver-se. É quando eu mudo o sentido do meu caminhar. Eu estou indo numa direção e quando chego naquele ponto, eu dou meia volta. Então isso é a palavra conversão. E eu estive pensando, quais são os caminhos que eu devo desenvolver para que eu possa passar por esse processo de conversão? O que eu devo fazer? Quais são os elementos? Quais são os passos? Aí eu pensei em alguns que eu vou colocar para vocês. O primeiro deles, eu preciso fazer um exame de consciência. Eu preciso fazer uma análise da minha vida, analisar a minha consciência, eu mesmo, individual. Eu preciso fazer uma análise, olhar para a minha consciência, ver o que eu estou fazendo, quais são os meus atos, quais são as minhas atitudes, quais são os meus pensamentos. Então aqui a gente tem um exame ou uma análise de consciência. E sabe o que nós precisamos fazer? Essa análise, esse exame, pensar sobre a minha vida, pensar sobre mim, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, será se é o melhor? Será se é o correto? Será se é o certo? Então nós, individualmente, nós precisamos fazer esse exame de consciência. A gente fala assim, coloque a mão na consciência. Ou seja, pense um pouco. Analise. Veja os seus atos. Veja o seu comportamento. Precisamos desenvolver. Aí eu coloquei um segundo item. Estudo da palavra de Deus. Muitas vidas foram transformadas pela Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela tem ajudado muitas pessoas. Muitos têm vindo ou têm conhecido a igreja, ou Deus, ou a salvação, através da palavra de Deus. Então nós devemos, em primeiro lugar, desenvolver essa análise de consciência. Em segundo lugar, nós devemos estudar, valorizar a palavra de Deus, porque ela é que mostra o nosso caminho. Quando Jesus revelou para os escritores da Bíblia, desde Moisés, profetas, salmistas, o seu conhecimento,
quando Deus revelou a sua mensagem, quando Deus mostrou o caminho. Porque se não fosse os escritores bíblicos, começando de Moisés, que nós sabemos que o Pentateuco, né, aí os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então, se Deus não tivesse revelado a esses homens, a esses escritores, nós não teríamos a palavra de Deus. Então, esse é um momento muito importante da conversão, porque tudo que está na palavra de Deus aponta justamente o quê? Que eu devo passar por esse momento da conversão, quando Jesus veio a essa terra, quando Jesus esteve aqui. Jesus é a revelação máxima do Evangelho, é a expressão maior que Deus revelou ao homem, foi Jesus Cristo. E nós vamos ler lá em Mateus, pode até abrir, o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 17. Muito bem. Aqui nós estamos no começo do ministério de Jesus. Jesus estava começando o seu ministério. Se você olhar no capítulo 1, 2, 3 e aqui no 4, é a preparação para Jesus começar o seu ministério na terra. E aqui no versículo 17 que foi lido, diz que Jesus, ele já diz diretamente para as pessoas que estavam ali ouvindo a mensagem, ou Jesus estava falando para a liderança de Israel, para aquele grupo que acompanhava Jesus. Ele já tem uma mensagem muito direta. Olha, no começo do ministério de Jesus, ele já diz: arrependei-vos. Outra versão diz: convertei-vos. Jesus aqui, ele faz uma análise, porque ele olha para aquele ambiente de Israel e ele fala assim: olha, esse povo aí é mentiroso, esse povo é hipócrita, esse povo é falso, esse povo, eles vivem de aparência, eles não se converteram realmente. Então Jesus aqui, ele diz assim: olha, arrependei-vos, porque o meu reino, né? O meu reino, quem que entra no meu reino? Os convertidos. Então Jesus aqui, ele lança um desafio, para aquelas pessoas. Ele fala assim: olha, se vocês não se arrependerem verdadeiramente, se não mudar o caminho que vocês estão seguindo, se não der meia volta, se não retroceder nesse caminho que vocês estão seguindo, não entrarão no meu reino, porque realmente no meu reino só entrará quem nascer de novo. Esta é a mensagem. Caramba, doeu. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, o que aconteceu? Vocês lembram? Jesus conversou com Nicodemos, né? E falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele: mas como assim? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: nada disso. O nascer de novo é um novo caminhar, é uma mudança de vida, é nascer do Espírito. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo em nossas vidas, será impossível
converter dos nossos caminhos. Então, conversão, irmãos, é essa mudança, é essa modificação de vida, é volver-se em direção oposta do caminho que nós estamos seguindo. E Jesus, ele fez uma análise daquele povo. E eu fico imaginando se Jesus estivesse aqui no nosso meio. O que ele falaria para mim? O que ele falaria para você? A mesma mensagem. Por quê? Porque nós, falando sinceramente, nós vivemos muito de fachada, não é verdade? Nós falamos uma coisa e fazemos outra. praticamos outra. A nossa mente pensa Tá certo? e nós falamos, Aqui. mas a nossa prática, ela não Vai ficar com testemunha Não terminou ainda não. justamente aquilo que eu deveria ser, que é viver a conversão. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, quando nós somos convertidos verdadeiramente, quando nós mudamos o nosso caminho, né, que estamos seguindo, olha o que diz aqui, ó. Logo, já não sou eu quem vive. Não sou eu mais que vivo. Quem vive em mim? Cristo. Então, quando nós somos convertidos verdadeiramente, não sou eu mais que vivo, não sou eu mais que falo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos novas pessoas. Nós não somos mais as mesmas. A nossa vida, o nosso testemunho, o meu falar, o meu namorar, no meu casamento, no cuidado com a minha família, eu sou uma nova pessoa. Porque quem vive em mim agora é Cristo. Cristo faz parte da minha vida. Eu e Cristo somos um. Aí continua dizendo, as coisas antigas já passaram. Aquilo que eu fazia, aquilo que eu praticava, aquilo que eu gostava, não faço mais. Não me interessa mais. O gosto que eu tinha pelas coisas antigas ficaram. Agora eu preciso desenvolver o quê? Um gosto por novas coisas. Que é a palavra de Deus. Que é o prazer de falar, de cantar, de ouvir, de ler, de estudar a palavra de Deus, de testemunhar. Não me interessa mais as coisas do passado. Porque agora eu estou num novo caminhar. A minha vida agora ela foi transformada. Eu vivo uma nova vida. E essa vida que Jesus preparou para mim e para você. Amém. E diz assim: eis que se fizeram novas. São novas coisas. Que Deus nos abençoe nesta manhã. E que Deus nos capacite
pelo dom do Espírito Santo, para que a cada dia possamos nos converter verdadeiramente. Eu estava na rua e O meu? ao longe eu vi um casal e eles não me viram, mas a esposa estava fumando. Meu pai. A gente sabe que o cigarro faz mal para todo mundo, para todas as pessoas. E ela me viu. Só que ela tinha percebido, no entender dela, eu não a tinha visto. Mas eu já tinha visto antes. E ela pegou, quando ela me viu, ela pegou o cigarro e jogou no chão. Tentou se esconder ali. E aí eu fiz também que não vi aquele casal. Ele não, ela que estava filmando. E sabe que às vezes nós queremos esconder algumas coisas. Eu falo de mim mesmo. Às vezes eu tento enganar a mim mesmo. Isso é muito comum na vida cristã. Nós que somos cristãos, nos enganamos. E achamos que estamos enganando os outros. Mas a gente não percebe que estamos enganando quem? A Deus. É Deus. É Deus que vê. Deus, Ele conhece você na intimidade, Ele me conhece na minha intimidade. Ele conhece as minhas fraquezas, as suas fraquezas. Ele conhece o meu pecado, o seu pecado. E nós queremos nos enganar. Nós queremos nos esconder. E às vezes fugimos da presença dos nossos irmãos para esconder algo de errado que nós estamos fazendo ou que estamos praticando. Precisamos fazer uma análise, um exame de consciência em primeiro lugar. E dizer: Senhor, eu estou realmente sendo verdadeiro? Será que eu estou vivendo o cristianismo? Ou eu vivo uma grande farsa? Precisamos fazer essa análise. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos desenvolver a nossa fé. Precisamos nos arrepender profundamente de tudo aquilo que nós fazemos e praticamos no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Até quando vamos viver assim, como hipócritas? Foi isso que Jesus disse: convertei-vos, porque no meu reino vocês desta maneira não entrarão. Essa mensagem é para mim, e também ela pode servir para você. Jesus, Ele enfrentou todas as barreiras para salvar a mim e salvar a você. Amém. Mas no momento que eu professo essa fé, no momento que eu desço no tanque batismal, eu estou fazendo um pacto com Deus. Eu estou dizendo: Senhor, a partir desse momento, eu estou entregando a minha vida a Ti. Nós vamos ser fracos? Vamos. Nós vamos cair? Vamos. Mas nós temos que ter uma coisa que vai fazer toda a diferença: é a sinceridade. Eu tenho que abrir o meu coração ao meu Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Eu tenho esse ponto fraco, mas me ajuda. Derrame sobre mim o Espírito Santo para que eu possa ter uma compreensão do que é realmente mudar de caminho. Que Deus nos abençoe nessa manhã.
Nós vamos fazer a oração final, viu, Samuel? Pai, mãe, Que já tivemos a mensagem Mãe. musical. E mãe. eu quero que você, nesse momento, converse com Deus. Entregue a sua vida a Deus. Fale dos seus pecados, não precisa se esconder. Converse você mesmo com Deus. E fala, Senhor, me perdoe. A partir de hoje eu quero renovar o meu pacto contigo. Eu quero realmente ter uma decisão firme, segura, do novo nascimento, de uma mudança de vida. Que Deus nos abençoe nesta manhã, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém.